Nessa aula, a gente vai falar sobre variáveis no JavaScript. Então, para a gente entender basicamente, a variável ela vai armazenar algum tipo de valor. No JavaScript, a gente não tem aquela tipagem estática. O que quer dizer tipagem estática? A gente não precisa definir qual que é o tipo de valor da nossa variável. Então, como por exemplo em algumas linguagens, a gente precisa indicar que a variável é uma string, ou que ela é um integer, ou que ela é qualquer coisa, como por exemplo um float e assim por diante. No JavaScript, toda variável ela pode armazenar um valor diferente, independente do horário do script, do time do script. Então, a nossa variável ela começa sempre definida pela palavra var, certo? E daí a gente define o nome da variável. Por exemplo, var nome igual aspas duplas ou simples, Diego, beleza? E sempre o ponto e vírgula no final para dizer que a nossa linha acabou, né? O nosso trecho de código finalizou. Então veja que eu não declarei em nenhum momento que essa variável ela é obrigatoriamente uma string. E se aqui embaixo, em outro momento, eu redeclarar essa variável, e daí como ela já foi definida uma vez, eu não preciso indicar o var novamente, eu posso fazer nome igual a 2 sem problema nenhum e atribuir um valor inteiro aqui a minha variável nome. Ou seja, o JavaScript ele não possui tipagem estática, ele possui tipagem dinâmica, ou seja, a gente consegue atribuir valores de diferentes formatos à mesma variável, beleza? Quais são os principais tipos de variáveis que a gente vai utilizar no JavaScript? Como sempre, o string, que a gente acabou de criar, um inteiro, certo? A gente tem valores float, né, que são valores decimais. A gente tem booleanos, que indicam basicamente true ou false, né, verdadeiro ou falso. Então eu posso falar que, por exemplo, o Diego é um humano, eu posso botar true ou false, tranquilo. A gente tem vetores, então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável que armazena o valor de vários alunos, eu posso colocar dessa forma, com colchetes, beleza? Então, colchete separado por vírgula cada valor. Eu posso colocar também objetos. Objetos são basicamente, se você conhece já a programação orientada a objeto, são variáveis que guardam mais de um valor, né? Que guardam todos os valores referentes àquele objeto, àquele item. Então, por exemplo, eu posso botar var aluno e agora com chaves ao invés de colchetes, indicar quais são as informações e as atribuições do aluno. Como, por exemplo, aqui a gente separou em 4 variáveis diferentes, agora eu posso ter nome Diego, idade 2.23, peso 2.80.5, não vírgula, e humano 2 pontos true. Veja que agora eu estou utilizando 2 pontos e não estou utilizando mais o var aqui dentro, porque essas informações aqui, elas passam a ser propriedades do nosso objeto chamado aluno, beleza? A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Então, agora utilizando console.log, né, que é uma função global, a gente vai falar um pouco mais sobre funções mais para frente, mas o console.log ele vai deixar a gente escrever nesse nosso depurador aqui de desenvolvedor, a gente pode começar a mostrar essas variáveis para ver elas sendo exibidas em tela. Por exemplo, se eu mostrar a variável alunos que guarda um vetor, ele vai mostrar esse vetor e inclusive a gente consegue clicar na flechinha e ver cada posição dessa e qual o valor que está guardado aqui dentro. Então, o vetor no JavaScript, ele sempre começa da posição 0, beleza? Assim como outras linguagens que você já deve ter utilizado, a gente sempre vai começar do 0 e não do 1. Então, a primeira posição no vetor, ela possui o index 0, tranquilo? E o objeto aqui, para acessar essas propriedades aqui dentro, a gente precisa utilizar o ponto. Então, sempre que é um objeto, a gente vai utilizar o ponto para acessar alguma propriedade. No array, a gente pode acessar, por exemplo, só o nome Gabriel, passando aqui um colchetes no final e indicando a posição no array que a gente quer buscar a informação. Então, se eu quiser buscar a informação Gabriel, 0, 1 e 2. Então, o Gabriel é 1. Dou um save aqui. Se eu mostrar agora, eu já tenho a informação aqui, Gabriel. No caso do objeto, eu não vou utilizar os colchetes. Eu vou utilizar aluno, ponto, o nome da propriedade que eu quero buscar. Então, se eu quiser buscar, por exemplo, peso, eu boto aluno.peso e eu vou ter essa informação, tranquilo? Lembrando que a gente consegue reutilizar as variáveis anteriores nas variáveis definidas posteriormente. Então, se eu quiser definir que o nome do aluno aqui
é o mesmo que alunos, abre colchete 0, e o alunos aqui eu estou falando desse vetor, eu vou ter o mesmo resultado que eu tinha antes. Tranquilo? Vou ter aqui Diego. Se eu trocar aqui para alunos 2, que referencia a terceira posição no vetor de alunos, e eu printar isso na tela, eu vou ter daí o Lucas, que é essa posição 2 aqui dentro do meu vetor. Então, basicamente, as variáveis que a gente vai utilizar durante o curso e durante as nossas aplicações de JavaScript é basicamente strings, inteiros, números decimais, né, floats, booleanos, vetores e objetos. São as principais variáveis primitivas que a gente vai utilizar durante as nossas aplicações.